Glória a Deus. Jeremias, capítulo 35, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Darias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos principais, que ficava sob a câmara de Maséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. E porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecendo, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho, nem vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nelas habitarmos, nem em toda a nossa vida, nem vinha, nem campo e nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Pula para o versículo 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvireis. Pula comigo para o versículo de número 17. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que traí sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me ouviram, e clamei a eles e não responderam. Verso 18, 19, e eu fecho. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Amém? Muito bem. Meus irmãos, é uma leitura que muitas vezes é passada despercebida, mas ela traz um ensinamento e princípios que nós precisamos seguir. O reino de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, ele transborda em bênção e glória quando nós somos observadores dos princípios do reino. O reino tem bases, tem verdades, tem diretrizes, quais essas que nós precisamos seguir e observar. Muitas vezes não entendemos o porquê das coisas não acontecerem, do mover não ocorrer, da graça não se manifestar como esperamos, é porque muitas vezes não observamos os princípios do reino. Os princípios do reino, eles têm bases gloriosas. A Bíblia nos informa que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando começamos a entender isso, que o reino de Deus não é comer nem beber, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e que também o reino de Deus, ele não é movido por homens, mas é movido pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, começamos a entender e começamos a andar guiados pelo Espírito de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Pois bem, seguindo a palavra, Jeremias, por ordem do Senhor,
ele vai até os Recabitas. Recabita, filho de Jonadab, que tem uma linhagem ligada com Jetro, sogro de Moisés. Isso está em Juízes 1:16. Você vai observar que eles tinham uma promessa. O pai deles, da linhagem dos Recabitas, era um clã, uma família. Deu uma ordem a eles: não bebam vinho, não plantem vinhas, não tenham sementeira, não cultivem e não edifiquem casas. Vocês vão ser nômades, vocês vão estar andando onde houver como vocês pastorearem e sobreviver, ali vocês vão ficar, e não vão beber vinho, não vão plantar e não vão construir casas. Era uma ordem para aquele clã. Mas qual era o fundamento, o porquê de fazer isso? Qual era o contexto que esta ordem veio a Jonadab, filho de Recabe? Era que não queriam se contaminar com as nações cananeias, com as nações que iam adentrar a nação de Israel, que adentrou, que o povo tinha observado a sua cultura, o seu viver, o seu andar, a maneira que viviam, prostrando-se a outros deuses, as orgias cultuais, porque na idolatria eles prestavam culto e faziam orgias cultuais, faziam no paganismo coisas terríveis, tremendas, e com muita bebedeira, com muito vinho, com muita orgia e com muito paganismo. Então Jonadab, dos Recabitas, observando a voz, eles então entenderam que deveriam fazer isso e cumpriram isso. Então Deus pega Jeremias no momento de depravação, no momento de descuido, no momento de descaso, no momento em que o povo de Israel, a saber ainda a tribo de Judá, porque a nação de Israel foi dividida em 12 tribos, os irmãos bem sabem, 12 tribos ao norte, chamado de Israel, e 2 tribos ao sul, chamado de Judá. Eram então Judá e Benjamim, a tribo do sul, lá embaixo. E essa tribo do sul, o reino do norte, foi tomado, melhor dizendo, pela Síria, no ano 722 a.C. Mais à frente, em 586 antes de Cristo, também foi tomada a nação do sul, ou o reino do sul, e levado em cativeiro, e ficou por 70 anos no cativeiro babilônico, porque eles desprezaram a palavra, não observaram os anos sabáticos que deveriam observar, não deram descanso para a terra que deveriam dar descanso. A terra tinha que descansar como no sábado, que é semanal, toda semana, uma vez na semana, ao sábado, o Shabat, a terra descansava, o povo descansava, a nação descansava, e a cada 6 anos, o ano 7º seria o ano sabático, e a cada 7 ciclos desse, no 49º ano, o ano seguinte seria o Yom Kippur, o ano do jubileu. Havia muita coisa, não dá tempo de falar aqui, não é o assunto, só para vocês saberem que havia muita desobediência, e a nação desobedecia a tal ponto que o profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 6, Deus usa ele e diz para o povo: o boi, ele obedece ao seu dono, os animais obedecem ao seu possuidor, mas vocês não obedecem minha voz. Vocês dizem que eu sou o pai, mas o pai tem a honra do filho, mas eu não tenho tido a honra de vocês. Então Deus usa uma palavra dura para com a nação de Israel. No capítulo 3 do livro de Malaquias ainda, versículo 18, diz assim a palavra: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Essa diferença não é evidentemente no modo de vestir tão simplesmente, de falar ou de andar, é na maneira de prostrar-se diante do Senhor e de se levantar diante da humanidade, porque uma igreja que se prostra diante do Senhor, ela está de pé diante da sociedade aí fora. Uma nação e um povo, uma nação e uma igreja que se prostra diante do Senhor, está em pé para proclamar o Evangelho, está de pé para anunciar a Cristo, está de pé para mostrar que há uma diferença entre o justo e entre o ímpio, porque o ímpio ele vai para um caminho, mas o justo segue na direção do Espírito de Deus. Quem está entendendo, levante a mão para eu saber e comece a dar glória a Deus. Quer falar nesta noite, pastor querido, sobre uma temática: responsabilidade diante do Senhor. A nação de Israel não estava honrando a Deus, então Deus pega Jeremias, pega os recabitas, leva os recabitas que vieram para Jerusalém, fugindo de Nabucodonosor e também do
dos sírios, porque Nabucodonosor ele cercou a Jerusalém. Ele vinha investindo contra Jerusalém. Diante de 2 anos ele fez investida, cercou Jerusalém, e por fim, em 586, ele deu a atacada final, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e os irmãos, a nação foi levada em cativeiro. Preste bem atenção, mas antes disso, Jeremias, por ordem do Senhor, pega uma família, um clã, e leva eles até o templo, e lá no templo coloca diante deles jarros de vinho e copos de vinho, e diz para eles: bebam vinho. E eles disseram: não vamos beber, porque o nosso pai já tinha morrido há muito tempo, a ordem já tinha sido dada há muito tempo, aquele que disse que não era para fazer dessa maneira já tinha morrido. Eles poderiam ter até mesmo desobedecido, mas ele honrou a nação, ou melhor, eles honraram ao pai que fez um voto: nós não vamos nos contaminar, e por causa disso Deus os honrou, dizendo que por causa da obediência deles nunca iria faltar varão que estivesse diante do Senhor dentre os recabitas. Qual é o exemplo aqui? O exemplo é fidelidade. Quando a igreja é fiel, Deus move. Quando a igreja é fiel, Deus opera. Quando o crente é fiel, Deus move. Quando a igreja mantém fidelidade, Deus opera. Deus batiza com o Espírito Santo, Deus enche cada um, porque Deus é fiel, Ele não pode mudar, mas requer-se da igreja que ela seja fiel. Está me entendendo, crente? Não adianta nós queremos fazer missão, fazer a obra, fazer um monte de coisa, se Deus olhar para nós e não achar em nós fidelidade. Quando somos chamados para o compromisso, esse compromisso tem que ser cumprido ao pé da letra. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, eu sei que muitas das vezes é custoso, mas quem disse que seria fácil? Ninguém disse que seria fácil. Jesus não nos enganou, Ele não mentiu. Ele, quando nos chamou, Ele disse: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o Filho do Homem não tem onde deitar, é pesado. O Filho do Homem também disse que no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, aleluia, eu venci. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode levantar a sua mão e adorar a Deus, porque eu sei que não é fácil, não vai ser fácil mesmo, mas Deus quer levantar homens e mulheres fiéis. A fidelidade faz parte do compromisso da igreja. Quantas vezes a igreja está passando um perrengue, o ministério, o pastor, seja quem for, uma nação, a nação brasileira tem sido desencarregada da fidelidade. Se você chegou no Evangelho há 10, 20 anos, você não experimentou o que nós experimentamos há 20, 30, 40 anos, melhor dizendo, uma igreja que orava e o fogo descia, era só o pregador pegar o microfone e dar a paz, a igreja incendiava. Hoje, para tacar fogo na igreja, é um caminhão e meio de lenha. Na época era só uma fagulha, mas eu creio que o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Se tiver algum altar levantado, o altar levantado, Deus vai acender fogo nesta noite, aleluia. Eu estou crendo numa igreja vigorosa, poderosa, potentosa, cheia da presença e da unção do Espírito de Deus, mas é necessário que a igreja seja fiel. Olha para o teu vizinho e diga: é necessário ser fiel, é necessário ser fiel, é necessário ser fiel, aleluia. Aos princípios há de ser fiel. A ordem que foi dada aos recabitas era: não beba vinho. Não é que era pecado beber vinho, é que eles tinham um compromisso para que não se contaminassem com as nações quais eles entraram e viram ali entre os cananeus a imundícia que era essa a razão, porque a nação de Israel tinha o costume judeu de servir um vinho, assim como nós servimos um café. Quando chega alguém em casa, já corremos preparar um cafezinho e servir um café para a visita. Outro dia eu fui com minha esposa em Minas, não dessa vez agora há pouco tempo, uma outra vez anterior, chegamos na casa de uns irmãos, parentes dela, primos aliás, chegamos lá, de repente, sem avisar, eu, ela, o meu cunhado e a esposa dele, chegamos na casa deles de supetão, como se fala, e quando chegamos lá, do nada, não sei de onde, era tanto bolo que saía, era bolo de milho, era bolo não sei do que, era café, era chá e açúcar, meu Deus, eles não estavam nos esperando, mas o povo bom para receber é o povo mineiro. Tem algum mineiro aqui, crente? Tem alguém mineiro aqui? Não tem? Não tem? Tem aí? Oh, glória a Deus. Chegamos lá, eu costume deles servir um cafezinho, ou melhor, um cafezinho não, o café lá é covarde, viu? O café corajoso é só o cafezinho, né? Ele vem sozinho, mas lá o café é covarde, vem bolo, vem torta, vem pão, vem biscoito, vem um monte de queijo e assim por diante. Era costumeiro
em Israel servia então um cálice de vinho, e eles disseram: olha, aqui tem bom vinho, pode beber. Não vamos fazer isso, porque nós temos um compromisso. Assim, muitas vezes nós temos que observar aquilo que Deus nos chamou. Por que nós não fazemos aquilo que o mundo quer que façamos? Porque nós temos um compromisso com Deus. Por que nós não desencarrilhamos e fazemos uma coisa na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e no domingo outra? Porque nós temos um compromisso com Deus. Porque nós não andamos no costume do mundo lá fora, e o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, a liderança não está vendo. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos um compromisso de fidelidade com Deus. Deus há de levantar alguém nesta noite aqui por causa da fidelidade, porque Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A propósito da parte de Deus para esta noite, para esta igreja, eu vim pregar para uma igreja que vai ser arrebatada. Eu vim pregar para uma igreja que aguarda Jesus. Tem alguém aqui aguardando Jesus Cristo? Tem alguém aqui aguardando o Rei da Glória? Eu estou aguardando a bendita esperança da igreja, é a vida de Jesus Cristo. Mas é necessário que sejamos fiéis. Aleluia, aleluia. Meus irmãos queridos, quando Deus chama Abraão, num dado momento, no capítulo 17, Ele olha para Abraão e diz assim: anda na minha presença e palavra que é imperativo, seja, e seja perfeito. Aleluia. Olha para o teu vizinho e diga: não tem jeito, com Deus tem que ser perfeito. Fala para ela, fala para ele, fala aí. Tenha coragem, abre a boca e fala forte. Não tem jeito, com Deus tem que ser perfeito. Ora, mas quem de nós é perfeito, a não ser o Senhor Jesus Cristo? Perfeito em tudo, que nunca pecou, que nunca errou, que nunca achou em seus lábios uma falha. A palavra perfeito, que também é usada lá naquele capítulo 5, 6, 7 de Mateus, que Jesus, naquela grande discurso da montanha, ele diz assim: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Como que eu vou ser perfeito se eu sou pecador, se eu sou falho, se o pecado tem acesso ainda? Estamos perdoados, mas o pecado ainda tem acesso. A palavra perfeito é maduro, querido. Esse texto quer dizer: sejam maduros, amadureçam. Paulo ensinando certa vez, ele disse assim: olha, pelo tempo que você já tem de igreja, já era para ser maduro, mas passou tanto tempo e ainda está ruim. Tem crente que está na igreja 20, 40, 50 anos, mas não amadurece. Amadureça nesta noite. A partir de hoje, o Espírito de Deus vai tomar alguém aqui, pastor, porque é tempo de maturidade. Há quanto tempo enrosca daqui, enrosca dali, e arruma isso aqui, arruma lá. Onde coloca é problema, onde vai é problema. Deus já te pegou hoje, não é na curva não, é na reta. Com Deus o negócio é na reta, meu querido. Deus vai levantar a igreja aqui para a glória do seu santo nome. Não é não, eu estou muito velho, eu sou muito novo, não, meu querido, é compromisso. Quando nos posicionamos, a palavra é posicionamento. Quando você se posiciona diante do Senhor, eu já falei e vou repetir: Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Quando nos posicionamos, a coisa começa a acontecer, o reino começa a mover, e o reino move-se pela glória e para a glória de Deus, e movida pelo Espírito em princípios. Quando eu obedeço os princípios, eu vejo a glória de Deus. Se você observar no capítulo 4 do livro de 1 Coríntios, verso 1 e verso 2, Paulo fala assim: requer-se que dos ministros sejam verdadeiros dispenseiros, e que os homens os considerem como dispenseiros dos seus mistérios, e que se ache do ministro que ele seja rico. Amém? Não, meu querido. Se requer do ministro que ele tenha carro zero. Amém? Se requer do ministro que ele tenha muitas posses. Amém? Se requer do ministro que ele se ache fiel. Oh, aleluia, aleluia. Deus quer achar um fiel aqui nesta noite. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, diz o salmista. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que ande comigo. Deus está passando aqui. Eu sinto a presença de Deus, igreja. Eu sinto a presença de Deus. Você consegue adorar a Deus? Você consegue louvar a Deus? Você consegue adorar aquele que é, que era e que há de vir?
Eu sinto a sua presença, os olhos dele como chama de fogo. Ele passeia no meio da igreja, ele visita a irmã, visita as jovens, visita os varões, visita as crianças, visita o pregador e os obreiros. Ele espera que nós sejamos achados fiéis. É necessário que a igreja, o dispenseiro dos mistérios de Deus, seja achado fiel. Pode não falar bem, pode não ter nem o segundo grau, nem o primeiro grau, nem ser alfabetizado, mas se for fiel a Deus, Deus vai usar com poder e com glória. Se for fiel a Deus, Deus vai usar com autoridade. Deus vai usar no louvor, vai usar na pregação, vai usar no evangelismo. Deus quer levantar a igreja para esse tempo final. É o tempo final da igreja, é o tempo final da igreja. Jesus breve voltará, breve a trombeta vai soar, breve a trombeta vai soar, breve a trombeta vai soar, e a igreja fiel será levada, a igreja fiel será arrebatada, a igreja fiel será arrancada da terra, porque ele é fiel, ele falou, ele cumpre. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não volta atrás, a palavra de Deus não pode ser quebrada, a palavra de Deus é fiel. Só quem acredita nessa palavra, levante a mão direita e adore a Deus, levante a mão direita e glorifique ao Senhor, porque ele é fiel. Aleluia, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abra sua Bíblia comigo rapidamente em Mateus capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus. Diz assim a palavra no versículo 11, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eita! O que tem surgido de falso profeta nesse tempo não está no gibi. O que tem se levantado de homens e mulheres que vêm pregar só para arrancar dinheiro da igreja não está no gibi. O que tem levantado de homens que tem em cada canto que passa uma esposa não, alguma coisa que não é esposa, não está no gibi. Tanto é a razão que eu faço questão que a minha esposa esteja comigo, ainda que com dor, ainda que com seu joelho machucado e ferido, ela não falta um culto comigo. Por quê? Porque nós temos compromisso com Deus. Mas o que tem se levantado de falso profeta nesses últimos tempos não está no gibi, e muitos vão abraçando, e muitos vão comprando, é molecada pregando aquilo que não é a palavra. Eu repito, Deus não tem compromisso com aquilo que eu digo que ele disse. Deus tem compromisso com aquilo que ele disse na sua palavra. A palavra é que tem poder, a palavra é que sustenta, a palavra é poderosa, a palavra de Deus é que mantém a igreja. Aleluia. É necessário a palavra, é necessário a palavra, é necessário a palavra, é a palavra que sustenta a igreja. Igreja que não tem palavra está fadada a falir com os falsos profetas. E vem de todo lado, vem de todo jeito, vem de toda forma, vestida das formas mais variadas. E a igreja que não tem palavra vai sendo levada. Mas quando tem liderança fiel, quando tem pregador fiel, quando tem irmãos fiel, quando tem juventude fiel, eles oram e o mal tem que cair por terra, porque o nome do Senhor não vai ser blasfemado numa igreja fiel. O nome do Senhor não vai ser blasfemado numa igreja fiel. Aleluia. Volte comigo para Mateus 24, verso 12 agora de novo. E por se multiplicar, verso 11 que eu li, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade tem aumentado. As irmãs aí que tem um cabelinho branco igual o meu assim, os irmãos já velhinhos, já de 70, 80, lembram-se como era antigamente. Como é, não estou sendo saudosista, estou sendo realista. Eu sei que os tempos são outros, é uma outra etapa, é uma outra era, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Muitos falsos profetas, muito engano, muita coisa acontecendo e muitos passando despercebidos. Quando recabitas colocaram diante deles, eles não quebraram o princípio. Assim o Senhor cobrou da nação. Olha, eles foram fiéis ao princípio do pai deles, da geração dos antepassados, e vocês não estão sendo fiéis. Vocês vão ser castigados com os castigos que a palavra ordenou, mas eles, por honrarem o princípio, não quebraram, eles vão ser honrados por mim. Deus honra quem honra os princípios. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Eu não sou celebridade, meu querido. Aleluia, não fui arrancado das trevas para brincar de pregador. Eu não vim fazer um show, ministrar um espetáculo, animar um auditório, absolutamente. Eu vim pregar a palavra ela corta aqui em cima, ela corta embaixo. A palavra de Deus ela é poderosa. Por causa da iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Nós estamos vendo uma igreja apática em muitos lugares, em muita região, uma igreja apática, apagada. A igreja de Jesus, normalmente uma igreja de linha pentecostal, é uma igreja avivada, é uma igreja despertada, é uma igreja que adora a Deus, uma igreja que tem prazer em prestar culto a Deus, é uma igreja que tem prazer em adorar a Deus, e o prazer tem que ser nesse nível mesmo de fidelidade, de princípio e de adoração. Pastor Marcos, Deus vai fazer mover aqui nesta igreja, Deus vai arrancar o que não está bom e vai levantar o que está fraco, vai trazer de lá, vai levar para cá, porque é tempo de amadurecimento, é tempo de restauração, é tempo de renovação. Oh, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, porque Deus vai fazer. Deus vai tomar um aqui, Deus vai tomar dois aqui, vai tomar três aqui, vai levantar a igreja. Se a igreja se posicionar, vocês vão ver o que vai acontecer nessa região. Você vai orar, mas é longe, é distante, é no cantinho, não importa, onde a presença de Deus se move. Aleluia, as multidões são atraídas. Quarta-feira eu preguei sobre João Batista, que pregava no deserto. Imagina isso, lá no canal, preguei quarta-feira. Ele pregava no deserto, um homem barbudo, cabeludo, vestido de pelo e de roupa de couro. Observe, lá no deserto, calor de lascar, mas o povo fluía, ia para ele. Por quê? Porque tinha a presença de Deus. Onde tem a presença de Deus, não precisa ter luxo. Se tem a presença de Deus, é ali que nós queremos estar. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença do meu rei, eu sinto a presença daquele que ela é quem há de vir e que passeia no meio da igreja. Oh, pode adorar que eu espero, pode adorar que eu espero, pode adorar 30 segundos, vai, pode abrir a sua boca e adorar a Deus, pode dar glória, aleluia, mistura com língua estranha, fale com Deus, diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, me ajuda a ser fiel, ajuda-me a amadurecer, ajuda a ser fiel. Jesus, é necessário, nesse tempo final, é o último momento da igreja na face da terra. Oh, aleluia, 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 aleluia. É o último momento da igreja na face da terra. Isso não te alegra, igreja? Então não dá glória a Ele. É o último instante da igreja na face da terra. Não tem mais tempo. Ou fazemos agora, ou não fazemos nunca mais. Ou a gente faz hoje, pastor Marcos, ou não tem mais como fazer. O tempo está fechando, o tempo está acabando, está acabando o tempo está afindando. Mas Jesus conta com a sua igreja, Jesus conta com o jovem, conta com o ancião, conta com o obreiro, conta com o pregador. Jesus conta com a igreja que ora, que prega, que investe, que está cheia da presença de Deus. Aleluia. E este evangelho do reino, Mateus 24:14 agora. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim, mas aquele que perseverar até o fim. Verso 13: este será salvo. Aqui está falando de fidelidade, aqui está falando de comprometimento. É lógico, é óbvio que você só pode ser fiel se for até o fim. É lógico que você só pode ser perseverante se for até o fim. Não existe perseverança até o meio. Eu perseverei até o meio e acabou. Não, querido. Perseverante é aquele que vai até o fim. Se hoje for o seu último dia da existência nesta terra, antes da vinda do Senhor, vá para a glória, cheio de bênçãos, levando consigo seus molhos e com alegria. Mas se você for daqueles que vão aguardar ou que estão aguardando e que vão ver a volta de Jesus Cristo, então fique na presença de Deus. Não fique esperando se preparar. Esteja preparado. Olha para um, olha para dois e diga: esteja preparado. Fala para ela, fala
Senhor, porque breve virá o nosso Senhor. Esteja preparada a igreja, não fique cocheando em dois pensamentos, não. É tempo de ser fiel, é observar os princípios. Quais princípios são estes? De comunhão com Deus, de comunhão com a igreja, de obediência à palavra de Deus, de adoração e de proclamação do Evangelho. A igreja, ela tem duas funções básicas, basilares. Quais são estas? Adorar a Deus e proclamar o Evangelho. Adorar a Deus e proclamar o Evangelho são as funções básicas da igreja. É claro que há outras funções, mas basicamente ela adora a Deus, proclama o Evangelho, adora a Deus e prega o Evangelho, adora a Deus e anuncia a palavra de Deus. Aleluia. Volte comigo lá para Jeremias 35. Aleluia. Jeremias capítulo 35. A Bíblia nos informa em 1 Coríntios 10, 13, que se Deus, Ele é fiel para aquilo que Ele nos dá, além da nossa força, Ele é fiel para nos ajudar. Não está sendo fácil, mas Ele é fiel para, com a prova, com a luta, com a batalha que vier, nos dar força. Agora observe comigo, 2 Timóteo capítulo 2, 11 a 13. 2 Timóteo capítulo 2. Faz tempo que eu não prego assim, lendo para cá, lendo para lá, lendo para cá. 2 Timóteo capítulo 2, de 11 a 13. Diz assim: palavra fiel é esta. Já era para dar glória. Palavra fiel é esta. Vou repetir. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Oh meu Deus! Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele também viveremos. Quem já morreu com Jesus aqui, deixa eu ver. Aleluia. Quem já morreu com Jesus aqui, deixa eu ver. Porque a palavra nos diz: o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas quando Ele morre, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscita, ressuscitamos com Ele. Porque Ele morreu para vencer o pecado, vencer a morte, vencer o inferno, vencer os demônios, e morreu para nos dar vida, e vida abundantemente gloriosa na presença do Senhor. Palavra fiel é esta, que se com Ele morremos, também com Ele viveremos. Aleluia, aleluia. Da ilha de Patmos, João, naquela visão gloriosa, ele vê Jesus, e quando ele vê Jesus, não na cruz, não no Gólgota, não com uma coroa de espinhos sangrando do pé, da alta da cabeça até a planta do pé, não aquela imagem que Isaías diz: olhando para ele, nenhuma beleza víamos, nada aprazível. Por quê? Porque estava feio, não havia beleza. Não há beleza no homem crucificado e ensanguentado, aquele sangue coagulado preto, colado no seu cabelo, colado em sua barba, pelo seu corpo, sua pele rasgada, seus tendões rasgados, a carne rasgada, sangrando, escorrendo, aquela mancha gigante de sangue no chão, aquele homem nu ou seminu, com um sangramento nas costas, pelo açoite, na cabeça, pela coroa, de alto a baixo, assim como aquele véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Jesus foi rasgado de alto a baixo, mas tendo ele sido rasgado de alto a baixo, abriu o acesso diante do Pai. Podemos chegar diante do nosso Pai agora, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou o Senhor. Hoje eu tenho acesso a Ele, eu posso chegar a Ele por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue derramado, por causa do sangue vertido. Eu tenho acesso a Ele, e Ele morreu, e Ele ressuscitou. Diz a palavra que João olhou para Ele e ficou espantado, a ponto de cair e desmaiar, porque seus olhos eram como chama de fogo, havia muito diadema em sua cabeça, estava vestido com linho fino e um cinto de ouro, e seus pés eram como latão reluzente. E quando ele viu o Senhor, ele caiu, ele se prostrou, ele desmaiou. Então Jesus chega em João e diz: não temas, não temas, não temas, não temas. Sou eu, João, que morri, eu fui morto, mas agora estou vivo, eu vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno, e tenho a chave da... Quem pode adorar Jesus? Porque ele ressuscitou, porque ele morreu e ressuscitou, e tem a chave da morte e do inferno. Oh, aleluia! 30 segundos, vai, 30 segundos de adoração, porque ele morreu e ele ressuscitou, ele vive, ele está em nosso meio.
crucificado, mas eu o verei como ele é, glorioso, poderoso, soberano, quando a trombeta soar, porque a trombeta vai soar, e os fiéis vão ser transladados. Lembra aquela canção? Os fiéis são transladados. Lembra disso? Vai ser assim, querido, porque a vinda de Jesus breve será, breve voltará. Há de achar uma igreja fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos por 10 segundinhos aí, vai. Aleluia, aleluia. Olha para o Gólgota, olha para o Gólgota agora, só para o Gólgota. Veja aquele homem, o manso e humilde Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sangrando por causa das suas transgressões, por causa das minhas transgressões, blasfêmias, pecados, adultério, fornicação, roubo, idolatria, tudo isso ele carregou no seu corpo. Diz Pedro em 1 Pedro 2, 22 em diante, que ele levou no madeiro na cruz os nossos pecados, e levando no madeiro nossos pecados, quando ele, antes de morrer, antes de falecer, ele diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Aleluia. Cadê a igreja Assembleia de Deus que é adoradora? Deixa eu ver. Cadê a igreja Assembleia de Deus que é adoradora? Deixa eu ver. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vi ele na cruz, eu não vi ele no Gólgota. Olha para alguém do seu lado e diga: mas nós o veremos como ele é, face a face o veremos. Eu não vi ele na cruz, mas nós o veremos como ele é, face a face o veremos, face a face o veremos. Diz a palavra em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo em forma de homem, ele se humilhou e humilhou-se em morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua vai confessar, e eu e você já confessamos. Toda língua vai confessar, e a igreja confessa: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Você pode vir comigo nesse coro, você pode vir comigo nesse coro e dizer: Jesus é o Senhor, vai. Jesus é o Senhor, vai. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Nós já aqui, neste tempo, já confessamos e dizemos: Ele é o Senhor. Naquele dia, vamos poder colocar um adendo. Isso é coisa minha. Podemos colocar não só Ele é o Senhor, vamos poder dizer: Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Levante a sua mão ao céu e adore aquele que reina e vive para sempre, digno de honras e digno de glória. Fique de pé, por gentileza. Qual é a lição dos recabitas? Fechando aqui 2 Timóteo: se formos infiéis, ele permanece fiel. Se sofremos com ele, também com ele reinaríamos. Se negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Daniel tinha uma cova cheia de leões, mas ele foi fiel, e Deus o livrou na cova dos leões. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de uma situação terrível, diante de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Tem crente aqui que está na fornalha, na porta da fornalha, e está sendo fiel, pastor. Tem crente aqui que está na porta da fornalha, está sentindo até chamuscar os pelos do braço, mas está ali diante do Senhor, não está negando o Rei dos Reis. Oh, aleluia, 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 aleluia.
não vai mastigar, não vai comer. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus está visitando o seu coração, Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando ministérios aqui. Tem ministério aqui que está estagnado, está parado há mais de 10 anos, mas chegou o dia do basta. Deus vai levantar com autoridade para a honra do seu nome, para a glória do seu nome, para o louvor da sua glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Mas tem gente também, pastor, que está igualzinho a Estevão. Daniel na cova, Deus livrou. Os amigos dele dentro da fornalha, eles viram o quarto anjo, o rei teve que ver o homem de Nazaré, o rei da glória, Jesus, para encarar a teofonia. O Senhor estava lá. Agora, olha para cá, eu vou encerrar agora. Mas teve o caso, que foi o caso de Estevão, que por causa de pregar, ele foi apedrejado. Ele pregou com autoridade. O livro de Atos 6 diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Segure a mão do seu vizinho, segura aí, segura a mão dela aí. Fala para ele assim, fala para ela, ser cheio do Espírito pode causar problemas. As pessoas podem ter inveja. Ninguém quer pagar o preço de ser cheio. O preço da salvação está pago, viu? Quitadinho lá, tranquilo. Mas o preço de buscar é você que vai pagar. Levantar de madrugada não é fácil. Orar, jejuar não é fácil. Não é bom jejuar, meu querido, é bom ter jejuado. Guarda isso. Quando você tiver jejuado, fala, é ruim, né? E quando você jejua, todo mundo faz churrasco, todo mundo faz bolo de chocolate, todo mundo faz aquilo que você mais gosta. Mas é bom ter jejuado. Na hora é pesado, mas depois me chamaram para orar ali, ó, e o demônio teve que sair. Veio uma peleja, uma batalha, e teve que dar, a vitória veio, aleluia. Qual é o exemplo dos recabitas? É ser fiel em todo o tempo, não quebrar o princípio. E Deus honrou aquela família, porque eles foram fiéis. Oh, presta atenção aqui, ser cheio do Espírito Santo pode te causar problemas, porque você vai causar problemas para o inferno, vai causar prejuízo para o inferno. Olha para cá, quando o homem é cheio do Espírito de Deus, ele causa prejuízo para o inferno se levanta. Presta atenção, segura aí, segura o glória aí. Ele pode se levantar, ele pode vir por um lugar, ele pode vir por um lugar pesado, mas por 7 vai ter que sair, porque o Espírito de Deus levanta a bandeira da glória da vitória. A presença do Espírito de Deus é real aqui neste lugar. Deus está renovando para a sua honra e para a sua glória. Presta atenção agora, aleluia, aleluia, aleluia. Dentro da cova, o leão jejuou. O fogo não me queima. Queimou. Mas Estevão, as pedras não viraram espuma de colchão, as pedras não viraram isopor. E agora? As pedras não se tornaram uma flor, eram pedras duras, pesadas. Ele tinha tudo para deixar, né? Para que ministério? Para que fazer parte da primeira linha dos diáconos? Que você é apedrejado porque eu estou pregando a verdade. Cheio do Espírito Santo. Esse foi o problema dele. O problema dele foi ele ser cheio do Espírito. Porque quem cheio do Espírito tem compromisso com a verdade. Crente cheio do Espírito não quebra princípios. Crente cheio do Espírito fala sem medo, com ousadia e com autoridade. Deus quer fazer de vocês, jovens, cheios do Espírito e com autoridade. Deus quer fazer de vocês, irmãs, cheia do Espírito de autoridade. Muitas vezes vão te levar na cova dos leões, o leão vai jejuar. Outras vezes na fornalha o fogo não vai queimar. Mas muitas vezes vão ser pedaços que vão doer e vão até lhe matar. Quando ele vai tomar, antes de tomar, o que aconteceu com aquele homem cheio do poder, cheio do Espírito, cheio da verdade da palavra? Ele viu o Senhor Jesus, ele viu o Rei da Glória, ele viu a glória de Deus, e Deus, Senhor
Mas Jesus está te esperando. Há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Jesus. Nesse momento eu vou orar com vocês. Vou pedir ao pastor que faça um louvor aqui. Neste momento, coloque-se diante do Senhor. Senhor, eu quero ser como os recabitas. Eu quero ter princípios que são inquebrantáveis, que são os princípios da verdade do Evangelho.